The broadcast is live. Boa noite, boa noite. Oi, Sandrinha, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Nós estamos iniciando mais uma live hoje. Eu tenho a grata satisfação de trazer a todos vocês, mais uma vez, a querida Sandra Maria da Silva. Até para mim, meio difícil de falar da Sandra, de tantas as capacidades, as potencialidades que ela traz. A Sandra é taróloga, a Sandra é professora de História, Geografia, ela é facilitadora de barras de artes, mestre em Reiki. E hoje ela traz para todos nós essa oportunidade de conhecermos um pouquinho mais a respeito do tarô. Quem não conhece o tarô vai conhecer hoje através dessa pessoa maravilhosa que é a Sandra Maria da Silva. Sandra, seja bem-vinda a mais essa live de uma grande contribuição para todos nós. Ô, Guilherme, eu que agradeço. Boa noite, Salto de Pirapora. Boa noite todo mundo que está nos assistindo de São Paulo, de todo o Brasil. E é com muito carinho, com muito respeito que eu atendi esse amoroso pedido. Eu só ia pedir para testar, para ver se realmente já está no Facebook, porque não está aparecendo. Sim, está no Facebook, sim. Está na minha página do Facebook, sim. Você tem ela? Porque não está aparecendo na... Tá? Não. Na minha, Diego. Depois a gente consegue baixar, Sandra. Fica em paz. Ah, então tá jóia. Fica tranquilo. Tá bom? Aí a gente compartilha, porque está na página, assim. Tá bom? Você sabe que aqui é tudo assim, quem sabe faz ao vivo. Com certeza. É muito gostoso, que é a primeira vez que a gente está fazendo nessa plataforma, né? Sim. Que dá para compartilhar e é muito gostoso. Então, nós optamos, né, Sandra? Foi um desafio. Eu sempre digo para as pessoas que nessa quarentena e todo nesse trabalho que eu venho desenvolvendo dentro do espaço, eu tive vários desafios. E um dos grandes desafios é realmente lidar com a questão da internet, esses meios de comunicação. Mas está leve, está bom, está fácil, porque a gente aprende, né, a lidar tudo com facilidade, alegria e glória, e tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória também. E esses desafios é muito importante. Hoje eu estava conversando, a todos que estão entrando, estava conversando com Sandra à tarde, e disse a ela, mais um desafio que nós estamos tendo, e com grandes ensinamentos, com grandes aprendizados. Agora, de pouco, nós precisamos nos conectar com o mestre Sandro, né? Como pode ser mais divertido. As orientações necessárias. Então, é bonito isso, porque as pessoas, muitas vezes, não sabem o que ocorre atrás, como a gente diz, das câmaras, né? Olha só como nós estamos nos reescrevendo mesmo. Sandra, então vamos começar, porque eu sei que o assunto é maravilhoso e você tem uma bagagem maravilhosa também para colocar para todos nós. Fique à vontade. E é bem gostoso, Gui, porque cada vez que nós nos propomos a vir bater esse papo, ou aceitamos esse desafio de nos expor, né, na rede social, parece que a gente está um pouquinho mais distante de qualquer dificuldade que venha a ter no futuro alguma coisa. Depois ela sobe. Não, ele está falando que não está, e falando, depois ela sobe, não tem problema. Não, é só ele entrar no meu Facebook, Diosmeiri Martins Martins. Uhum. E aí,
o que é legal? Como que a gente constrói essa desconstrução nossa? Quando nós falamos assim, e agora? Eu queria uma plataforma que a gente fosse mostrar um pouquinho de conteúdo, uma foto, não alguma coisa que eu só fosse mostrar aqui na frente da câmera, né? E aí, rapidamente, a gente lembrou dos nossos amigos que fazem isso com maestria, e aí fomos testar e foi divertido. Sábado à noite nós testando, e hoje também, foi muito legal. E o que isso representa no nosso dia a dia, esse desafio que traz para nós? Que há muitos anos atrás, e eu vou falar o seguinte, eu tenho hoje 56, e é muito gostoso você olhar e falar assim, nossa, mas você também trabalha com tarô? Nossa, também estuda isso? Então, eu gosto muito de falar, todas as barreiras, todos os julgamentos que levantaram, que agora elas vão inventar, ou ainda nem começaram a inventar, a gente já baixa, porque pelo menos de uns 3 anos para cá, eu não descarto mais nada na minha vida. Eu só somo. Então, trazer à luz da internet o que a gente sempre atende de tarô ou estuda, que é um estudo constante, foi um desafio muito grande. Isso foi feito pela primeira vez, em tantos anos, em mais de 30, pela primeira vez na quinta-feira passada, quando a gente fez com o Florescendo Ser, e foi muito legal. E aí, quando nós trazemos isso a essa luz hoje, entre quinta e hoje, surgiu um leque de tantas possibilidades que o que é o que o tarô traz na vida da pessoa. Jung já falava que quando a gente chega a essa informação, ou chega a um desenho, ou ao próprio baralho, é o baralho que vai se comunicar com você e com a sua psique. Então, por que a gente resolveu contar isso neste final de ano, onde nós estamos ainda atravessando os picos, né, dessa fase diferente que nós estamos hoje de reclusos, e reclusos mais super criativos. Então, cada vez mais que a gente está fechado, mas parecendo uma potência, e eu sempre explico, quem está de quarentena é o corpo, a mente está aqui, e a mente pode o quê? Vai para tudo quanto é lugar. Então, a gente escolheu trazer... A mente cria. Aí, nós temos condições de criar. Tanto é que nós criamos, né, infinitas possibilidades, já para 2021. E aí a gente, quando traz falar de tarô, por que nós trouxemos o tarô e suas infinitas possibilidades? Para desconstruir qualquer estrutura ou pré-conceito que as pessoas venham a ter em cima dessas lindas e amorosas lâminas. Por quê? Por que é o tarô? Tarô, torá, rota, direcionamento. O que é trunfo, triunfo, que muita gente vai ver escrito embaixo da própria carta? É o mistério, é o que está oculto. Quando a gente fala assim, vamos jogar um baralho? Vamos. Ou vou fazer alguma coisa. Eu tenho um trunfo na minha vida. Lembra aquela que a gente falava que eu tinha uma carta na manga escondida? Então, é aquele pulo do gato, é quando você tem aquele algo mais. Então, o tarô, ele possui, dentro das suas cartas, ele conta grandes histórias. Grandes histórias. E é muito legal, porque quando chega na mão de cada um, ele cria, a partir daí, também. A sua origem. Né? Então, aí a gente começa... cada um tem várias vertentes de pesquisa. Então, tem uma origem muito antiga, por exemplo, no século XIII, no século XIV. Então, aí a gente foi vendo o que é essa origem. Quando era jogos, alguma coisa, foi lá no fundo, lá atrás, com os mamelucos, com os nômades, pessoal da Pérsia. Aí eles usavam como se fosse um jogo lúdico, né? Depois, a gente traz mais ou menos entre o século XIV e o XV, a gente percebe isso na Itália e soma
com muitas coisas de adivinhação. Então, era chamada, na época, até de cartas do triunfo, que era um jeito do adivinhatório. Voltando um pouquinho mais, a gente brinca, e eu já vou explicar o porquê, é adivinhatório ou não é? Eu gosto muito de explicar o quê? O tarô, ele é divinatório. Ele tem, dentro das suas 78 cartas, um conjunto onde as 22 primeiras nós denominamos arcanos maiores, certo? O que é o arcano? É o que detém o mistério, aqui, o que está oculto. E os 56 menores, ele vem complementando, então, onde eu tenho o homem e onde ele vem complementando as suas ações. E depois a gente vai brincar bastante e vai dar para entender direitinho. Voltando na história, quando eu estava lá na Itália, contando lá que é o pessoal da Carta do Triunfo e tal, para a gente chegar mais ou menos no dia de hoje, Sandra, esse tarô sempre foi com a carinha de hoje? Não. Primeiro eles tinham os 22 arcanos, o baralho comum, como a gente conhecia os naipes, que é? As 10 cartas, né? Começando no As, indo até o 10, com os 4 naipes, né? Que nós temos ouro, espada, copas, e agora me deu branco, ouro, espada, copas. Bem, daqui a pouco eu lembro. Deixa eu colocar aqui para você, que acho que fica ouro, mais... espada, copas e o vale. Não, os naipes comuns. Eu lembro da árvore, da espada preta, o balãozinho vermelho e o coração. Fica mais fácil para todo mundo lembrar. E aí, nós temos a família real. Então, nós temos o valete, a dama e o rei. Né? Então, completa os arcanos menores. E como que a gente soma isso no dia de hoje? Traz isso para cá. Quando, passando, os iniciados, na época lá do Egito, usavam muito esse tipo de oráculo, certo? Então, eles colocavam em cima das suas iniciações, nesses mistérios. Então, em cada momento, em cada situação da história do tarô e da humanidade, teve o complemento de alguma época, tá? Então, por isso que a gente não é tão definida a origem da história do tarô. Como a gente conhece hoje, Gui Osmeire, se popularizou na França, que é normalmente o que a gente conhece como tarô de Marsella, né? Então, as cartas dos arcanos maiores, olha, então, a gente conhece como o tarô de Marsella, que são essas cartas. O que acontece quando Pamela, quando ela, uma ilustradora, a Pamela Schmidt, ela pertencia, naquela época tinha as denominações iniciáticas, então, Rosa Cruz, a maçonaria, e ela pertencia a uma dessas iniciações, e ela cria para Rider White a parte ilustrativa dos arcanos menores, que eram só os naipes, né? Então, os arcanos menores, a partir de Pamela Smith, passam a ter o quê? Desenhos. Então, fica muito mais fácil para os leigos, para as pessoas que não são iniciadas no mistério, dentro de uma congregação, de alguma coisa das ordens, também ser beneficiados. Então, quando hoje nós temos o tarô usado por psicólogos, por terapeutas, por não só denominações, que aquilo vem colaborando como uma ferramenta. Né? Então, você vai chegar num consultório de um psicólogo, alguma coisa, principalmente que trabalha muito o psicanalista, na linha de Jung, aí ele vai fazer, ele consulta, ele pede muitas vezes licença, o senhor tem algum pré-conceito, alguma coisa? Posso abrir ou deitar as cartas? Aí a pessoa deita, abre, e a pessoa tira. A partir daquele primeiro desenho que sai, já começa-se todo um trabalho. É como se fosse um caminho. Então, tem muita gente, Guilherme, que chama ele como o caminho da vida.
Então, Sim. tem muita gente que chama a Jornada do Herói, as 22, os arcanos mais menores. Tem também pessoas que só trabalham... Sandrinha, só um Fica chuva? momentinho. Nós estamos com um temporal aqui, eu vou pegar o fone de ouvido, senão Tá. vai dar... Fica tranquila. Faz um favor para mim, rapidinho, o microfone. Só um momentinho, meus amores. Tá. Ô, Gui, Oi. pede para ver se você consegue depois mexer em algum lugar aí para deixar, para desbloquear para o público, porque ela tá só para amigos. Aí o Lucas depois vai. Onde que está? Ah, daqui a pouco... Qualquer coisa a gente vai ter que fazer divertidamente de novo. O que mais é possível? Muito gostoso. Sandra, eu não ouvi o que você disse, mas no Facebook está público. O stream tem algum lugar que aparece, amigos, alguma coisa, não? Não, o Facebook está público. Tá? Você está Tá me ótimo. ouvindo bem? Tô. Então tá bom. Pode continuar. Caso oscile alguma coisa, a gente depois para e volta quando terminar o temporal, que aqui também começou. Não, é que o pessoal está comentando bonito aqui. Entende? A Dani já entrou. A Dani já entrou, Dona Meire, então o pessoal está aqui participando realmente. E como ela fez aniversário essa semana, não fez? E o Sandro também está aqui, dizendo show. E nós estamos aprendendo, a hora que a gente conseguir, a gente leva esses comentários para a tela. É uma diversão. Tá. Como a gente conhece hoje, as 72 cartas, ela vem de Rider-Waite para cá, para hoje, certo? Então, com os 22 arcanos maiores e com os arcanos menores, como foi esse. Eu vou mostrar aqui, depois a gente vai usar em tela, mas só para vocês terem uma ideia, olha que bárbaro. Este desenho maravilhoso é um valete de copas. Normalmente, ele seria um desenho que era o J, no baralho comum, com um monte de coraçãozinho, que era como era o baralho tradicional. Quando Pamela Smith desenha isso para Rider-Waite, ela ilustra, então, todo um simbolismo, ele é colocado. Então, você imagina, vou mostrar depois para vocês, vários tipos de tarô. Na tela, eu tenho, para mostrar um de cada um dos maiores, o de Marsella. Mas depois eu vou mostrar um por um, principalmente para verem o desenho. E o que acontece? Cada época se colocava algo mais, se colocava um diferencial a mais, tá bom? Então, nós vamos ter aqui, por exemplo, o egípcio. Este aqui é um tarô egípcio, e ele é um tarô de estudo. Então, ele tem, Deus me embaixo dele, já para a pessoa que está iniciando nesta arte do oráculo, ela tomar algumas características. Por exemplo, hoje, o nosso querido Daniel Atala estava explicando, e é gostoso quando as pessoas trazem isso para o dia a dia da vida dela, tá? Então, você pode brincar de tirar uma carta, e aí vem aquela pergunta: tarô é para qualquer um? Precisa de dom? E eu venho sempre lembrando, me desculpem todos os outros estudiosos, este é o meu ponto de vista. O tarô é para quem acessá-lo. Você pode encontrar com ele, e ele te achar, isso ser o seu instrumento, a sua ferramenta que você quiser usar. Então, ele vai além do espiritual, ele vai além da parte iniciação. E eu gosto muito de deixar claro, onde as pessoas sempre confundem o que é misticismo, o que é holístico
E o que é a expansão da consciência? É onde você simplesmente faz o movimento da sua escolha e pode tudo. Onde a gente, igual à natureza, a gente agrega tudo e não descarta. Então, é com muito amor, com muito respeito a toda a cartomancia, a todos os outros que a gente conhece, ama, usa também. Mas o tarô, necessariamente, como hoje chega até nós, ele é um tarô para ser usado em qualquer área e somando na vida de cada um, tá? E é muito legal. A Gui caiu. Deixa eu ver aqui se está seguindo normal a live, tudo bem. Aí a gente vai continuar, senão daqui a pouco a gente volta, tá? Porque pode ser que tenha caído a conexão. E deixa eu ver aqui. Viu, Diego? Ela saiu, caiu, mas não sei se é por causa do tempo. Como Oi, pode Sandra. melhorar? Voltamos. Voltamos. O que eu falei só na sua ausência? Que a gente pode somar tudo. Então, trafegando entre o místico, o holístico e a expansão da consciência. Isso eu gosto muito de explicar, porque hoje a gente tem um preconceito, não um preconceito, que todo julgamento, sempre eu brinco, vire dinheiro na minha conta, mas as pessoas falam assim, nossa, mas em que momento você junta viagem, tarô, suas terapias e tudo? Gente, viagens, vinhos e terapias. Não é? Nós estamos na era onde nós colocamos tudo dentro da nossa vida. Nós não tiramos. Então, o que eu trouxe hoje para mostrar? Falei, quando começou, eu falei, Gui, para eu ficar mais calma, eu trouxe meu coraçãozinho. O que é este coração que eu ganhei da Guiosmeire? Isso é um coração utilizado na constelação familiar na água. E o que é quando a gente abre o tarô? Deixa eu ver onde eu pus a toalha. Que aqui é assim, quem sabe faz ao vivo. E a toalha, as pessoas vão te perguntar, Guiosmeire, qualquer lugar você pode ler o tarô? Aí, desde que você pegue um guardanapo, uma toalha, alguma coisa, e você abra, deita ela, forma-se o quê? Um campo. Gui, traz para nós, com toda a luz, o que é o campo dentro do seu conhecimento, que aí a gente soma o que é o campo completo na hora de deitar as cartas do tarô. Que lindo, né? É um ensinamento muito grande. Abrir o campo. Então, gente, precisa de ritual? É para quem gosta, para quem acha importante. Nós não estamos aqui tirando nada, nós estamos somando tudo, tá? Então, eu tenho jogadas importantes que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, mas o mais bacana, eu posso fazer, e como a gente ultimamente estuda muito, não estamos ficando na pergunta? O grande barato de 2020, passando para 2021, não é o grande lance de falar infinitas, maravilhosas e mágicas possibilidades eu posso criar hoje? Sim. Então, se eu sou a pergunta, esta maravilhosa ferramenta vai fazer o quê? A grande possibilidade. Ela vai abrir os caminhos e você vai, com a sua percepção, ver o seu direcionamento. E eu digo isso não só para clientes, mas como para alunos, que a escolha é sempre sua. Sim, A bola está com a gente. É o dom da bola. Então, a gente escuta a pessoa, nós escutamos por que ela chega até nós escutamos em qual ferramenta nós podemos direcionar, mas quando nós mostramos para a pessoa o empoderamento dela e a grande luz, pode ser honrar o passado, pode ser fazer
dentro dos tarôs, por exemplo, muita gente, a minha amiga de São Bernardo, a Solange, ela brinda o meu tarô, como ela fala, o tarô chama cósmico. Eu falei, cósmico? Sandrinha, cósmico. Você põe pedras, você pode pôr a pedra da natureza, você põe os seus cristais, você põe... E o mais interessante, como chegou essas cartas para mim? Eu primeiro chegou o I Ching. E o mais louco de tudo, no dia a dia da vida da gente, Yosmeire, eu esqueci que eu li o I Ching. Tá vendo? Quando eu me desperto praticando o Reiki nível 3, entre o nível 3 e o mestrado, eu tenho aquele insight. Peraí, tudo completa. Tudo é a mesma coisa, só que com alguns pontos de vista diferentes. E aí eu me percebo. Aquilo eu achei muito bonito outro dia aqui no curso de facelift, quando o Sandro disse: todas as terapias se conversam. Quer dizer, elas falam de uma forma diferente, mas sempre com foco bonito, que é a solução e a contribuição para os nossos clientes, para as pessoas que chegam a nós, né? Isso é muito importante. E essa contribuição, ela é encantadora. Então, ela passa... eu gosto muito de citar... ultimamente, as pessoas leem muito O Poder do Mito e O Herói de Mil Faces. Então, são dois livros que as pessoas são lendas que fazem parte da história, mas faz parte do nosso inconsciente coletivo, faz parte do nosso tem quê, dos nossos mimimis. Então, quando eu me deparo com uma carta, hoje, por exemplo, eu trouxe para nós, antes de abrir, hoje é dia 15, hoje, o arcano maior, 15, é o diabo. Aí sobe aquele julgamento, Sandrinha, você vai falar na live com ela sobre o diabo? Gente, é a nossa sombra. É aonde eu posso olhar aquilo que eu tenho ou mais escondido, ou onde eu posso desmembrar uma coisa que eu não estava tão confortável para eu olhar. E normalmente a gente brinca de abrir uma carta e logo tirar uma outra, onde um dá o direcionamento e o outro vem como se fosse o quê? Uma confirmação. É muito interessante. O que acontece de uns anos para cá? Eu recebo, cada hora é assim, né? E a gente parece antena, né? Buzina na rua, você já fala, essa informação deve ter alguma coisa. E é muito... A gente não descarta nada. E chega para mim, há alguns anos, o tarô terapêutico. O tarô sistêmico. E aquilo eu não... Como assim sistêmico? Como assim? Eu saio daquela travessia do adivinhatório para o divinatório. Então, ele é uma coisa divina que você cria. E eu me deparo com o sistêmico, como você bem diz, honrando, principalmente Bert Hellinger e tudo é pai e mãe na vida. Sim. Né? Tudo. E quando a gente faz uma tiragem sistêmica a partir de uma jogada dentro de um campo, o tarô também é uma contribuição. Sim, e uma grande. É muito uma grande legal. Contribuição. E é fantástico. Eu me empolgo a falar, e aí eu vou começar. Você consegue pôr para mim Consigo. Eu só estou aqui. A tela. Consigo sim. Compartilhar. Vamos lá. Deixa eu só levantar a telinha aqui. Pessoal, um pouquinho só de paciência com as... Fica tranquilo. Enquanto ela coloca, o que nós vamos falar agora na tela? Só me diz para que eu possa direcionar, tá? Isso. Nós vamos mostrar as 22 lâminas dos arcanos maiores. Olha como nós estamos ficando boa nisso, gente. Olha lá. Tarô e suas possibilidades. Isso. Então, não. já vai entrar. O tarô
O que é? Nós temos a carta, a do 1, certo? E depois nós temos a carta do 2. Cada tarô, ela tem alguns que existe o 0, que é o louco, que é aquele que faz toda a jornada para conseguir olhar todo o teu interno na vida e chegar para o rei e falar que quer casar com a princesa. Existe como jornada do herói, existe em que momento eu olho as coisas enquanto homem. Né? Isso é interessante. Conforme eu vou passar para as cartas, a carta 1, a 2 e a 3 vai formar a primeira trindade. Io, Ré, Von, Ré. Aí, o que a gente sabe na Kabbalah, isso, pode deixar aí, não tem problema. O número 1 é o arcano do mago. O que é o arcano do mago? Ele é o início, gente. Por exemplo, em janeiro, nós vamos brincar em que o arcano mago pode ser uma contribuição para nós. Só que janeiro de 2021 é o arcano mago de um ano 5, que é o ano do movimento. Cá entre nós, planeta Terra, alguém vai ficar parado depois da vacina? Nós vamos ser as maiores potências de criação. Desde que se escolha, Diosmeire. Porque senão, quem não quiser, fique na piscina ou fique no conforto do ano 4, que foi e que está sendo ainda 2020. Aí muita gente vai falar, gente, ela vai falar de tarô? Ela não vai falar do eclipse desses dias? Ela não vai comentar que está todo mundo falando que acontece até o dia 21? Sabe por quê? Cada um tem sua percepção. Sim. Cada um tem sua crença do portal 1212, da era de Aquário. O que essa era de Aquário vai fazer somando com o tarô? Todo mundo soma. A gente não descarta nada. Não excluímos nada. Nada. Tivemos um ano 4, que é o quê? Aquele ano de introspecção. Estamos indo para um ano 5. Na tela nós temos o mago, onde mostra o início, a astúcia, o começo. Aquele que utiliza a força, mas de uma forma egoísta, cara. Eu penso em mim em primeiro lugar. Tá? Só que em contrapartida também, ele traz com ele o que ele gera. Certo. Então, ele pode ser considerado também eu vou mostrar agora, então seria o filho, o pai e a mãe. O número 2, nós temos a sacerdotisa. O que é a sacerdotisa? Vamos olhar. Ela está maravilhosamente sentada, numa bela cadeira, num belo trono, com uma capa que lhe protege, com algo na cabeça que lhe dá poder. Cada desenho desse arcano, desse trunfo, como muitas vezes chama esta carta, as pessoas, olha, nada é por acaso, cada desenho tem um significado, inclusive essas torres em volta da lâmina. Só que o tarô, ele vai além desse simbolismo do desenho. E é quando as pessoas usam muito o seu saber, a sua intuição. Então, a sacerdotisa é o segredo, é a revelação, a polaridade. Certo? Errado? Será? Aquele que não consegue chegar na verdade. Né? Sim. Aí a gente pode mudar. Sim. Vamos mudar? Sim, a 2 e a 3. Nós temos a 2 e a 3. Você prefere agora a 1? Isso. Agora nós estamos indo na 3. Isso. Aí nós temos a Imperatriz, sim, que é a 3, e nós temos o Arcano 4. A Imperatriz, então aí nós temos, a Imperatriz e o Imperador, perfeito? Perfeito. Então, nós temos a Imperatriz, você tem a renovação, a manifestação. Aquele que vive da materialidade, aquela coisa mais frívola, um aqui e agora. Tá? Então, a gente está... Eu pontuei só junto de uma pesquisa que foi feita pelo Schultz, alguns aspectos muito simples, para não ficar cansativo. O 4, eu trago o Imperador, que é o Arcano 4, a estrutura.
a estabilidade, aquele que não evolui, estagna. O que foi o ano 2020 para nós? 2020 não foi um ano de estruturar, de estabilidade, de olhar para dentro, de cada um voltar para si e falar, e agora, que faço com isso? Isso é meu? Então, essas perguntas é muito importante. É um ano que não evolui, é um ano que para. É muito legal. Depois nós vamos para outro conjunto das outras duas lâminas, isso, que é o 5, é o Hierofante. O Hierofante, muitas vezes, em alguma denominação, ele é considerado o Papa, tá? É a espiritualidade, é a fé, é a proteção, é aquele que torna um fanático cego. Então, ele é o movimento, certo? O 6, o arcano 6, nós trazemos a carta dos amantes, a decisão, o amor, a proteção, aquele que trai e vive na indecisão. Eu amo, mas eu não quero estar preso. Aí não é o amor incondicional, tá? Então, como diz uma palavra que eu amo, que eu aprendi com o Mário Diniz, a fisicalidade. Sim. Gente, essa palavra fisicalidade, ela faz essa... É maravilhoso. Então, nós vamos agora para um outro conjunto, que é o 7. O 7, se o 5 tem um certo movimento, o 7, ele cria o movimento com o direcionamento. Então, eu tenho o arcano do carro, tá? Então, o 7, o carro, a vitória, a direção, a evolução. É aquele que vai em todo lugar e, ao mesmo tempo, em lugar nenhum. Quer tudo. Quer tudo. Ele não sabe. Quando um psicanalista ou um terapeuta, o cliente, o paciente, tira esta carta e ele trabalha na linha, principalmente na linha do coach, ele sabe que fala assim, gente, a primeira coisa é estruturar. Sim. Qual o seu foco? Qual o seu propósito? Se a pessoa parte de uma tiragem daí, a gente sabe que começa tendo que arrumar a casa. Principalmente essa casa interna. É muito legal. O arcano 8, a justiça. Alguns baralhos, ela vem no 11, que contrapõe, tá? Nesse tradicional, que é o de Marsella, que é na França, ela vem como retidão, aquela imparcialidade. Como diz o argentino, hecho está. Está feito. É assim que funciona. Então, é a imparcialidade, é a síntese, aquele que não sabe viver bons princípios de... Aquele que... será que, no fundo, a pessoa tinha uma boa intenção? Não, tem que estar claro para todo mundo. O 8, ele não aceita coisas rebuscadas. É muito gostoso quando a gente pega algum jogo a partir do 8 também. Tá? O 9 é o ermitão. Quiser mudar, pode mudar. O 9 é o ermitão. Se a gente olhar pelo desenho, ele é aquele senhor enclausurado, ele tem um bastão para se apoiar e ele tem uma lanterna. Então, o que ele tá? Ele busca aquele direcionamento, ele vem de dentro para fora. Ele quer ficar sozinho. E esse ermitão contrapõe junto com o ano 4. Então, quem muitas vezes não escolher fazer a movimentação no ano 5, que é 2021, vai permanecer na energia do 4. Então, ele volta, onde muita gente pode ter em 2021 depressão, tá? Ele não vem com o movimento, ele não sai para a vida, ele não aprende com a pandemia e ele estagna. Então, ele volta e fica dentro da casa, tá? Nossa, que informações profundas, Sandra. São informações profundas. Porque você não tem ideia. Você olha essas cartas do lado sistêmico, você percebe o movimento interno das pessoas, né? É a mesma coisa das cartas das falas sistêmicas. Se a gente pode trazer aqui também, que é uma contribuição muito grande para o cliente. Quando você traz as cartas com falas profundas,
O Bruno está nos acompanhando diretamente da Espanha. Ele está em Madrid e ele também aqui no espaço presenciou alguns workshops onde eu trouxe as cartas sistêmicas. E você vem com essa fala maravilhosa para 2021, nos dando a oportunidade de fazer o famoso TBC, né? Tirar o bumbum da cadeira para a gente fazer diferente. Sim, muito, sem dúvida. E que delícia esse movimento, porque se você lembra quando eu falei da toalhinha, que a gente pode usar, eu sempre gostei muito de usar o meu pano do I Ching, que é um baguá, que é como hoje o Sandro explicou muitas vezes. Gente, você trabalha quando você movimenta, nessa física, é o Qi. Eu não estou movimentando o Rei, eu estou movimentando o Qi. Então, quando eu abro este campo, eu estou movimentando a energia Qi, e aí eu somo amorosamente esta carta que você falou, está na minha mão, e chama cartas sistêmicas. Sim. Aí eu tiro esta fala e ela vem. Eu tive raiva. Sim. Quando nós nos direcionamos ao ano 2020, a resposta é: nós tivemos raiva. Olha que interessante. Quando eu abro e puxo para 2021, eu não consegui lidar com tudo o que aconteceu. Sim. Então, olha que interessante quando nós somamos essas falas sistêmicas numa tiragem, as cartas se completam. Sim. E aí nós estamos no 10. O 10 é a roda da fortuna. O Sandro sempre explica que muita gente, vou fazer um valor de um preço, alguma coisa com 10, ele, opa, presta atenção, gente. O 10 você ganha muito e não guarda. 6 meses você tem, o outro 6 meses você não tem, porque é aquele movimento. Então, quando a gente olha para isso, e é uma carta que representa, depende da posição da jogada, sai pela roda do fortuna, é o movimento de um destino, é uma potencialidade, aquele que não aceita o destino. Então, do mesmo jeito que ele tem o destino, ele não aceita. Então, ele tem o destino, ele não aceita. Por isso, 6 meses sim, 6 meses não. Olha que delícia. Antes de virar para o 11, essa obra de arte se faz presente do desenho da Kabbalah, da árvore da vida, feita pelo artista Mário Diniz, e onde ele coloca nas seforás, que são as bolinhas da Kabbalah, os planetas. E aí eu complemento você. Arcano 1, Arcano 2, Arcano 3. Olha como tudo soma. E aí, o que acontece quando eu explico as cartas? Não é o homem e não são as suas circunstâncias? Sim. Quando a Cabala vem em volta, são os planetas, são os signos. Então, tudo é somado. Então, não se tira coisas do tarô. Por isso que é muito simples e é uma judiação quando a gente só deixa pro... Nossa, eu vou comprar esse carro essa semana? Como dizia Gary, eu vou pintar a casa de amarelo para me dar sorte? Existe alguns movimentos que vale a pena essa pergunta. Agora, eu posso fazer, por isso que a pergunta certa, o poder da pergunta dentro de um oráculo, dentro de um tarô, ele faz um movimento que a gente não tem ideia da contribuição. Sim. E se você é a pergunta, você joga feijão, você vai a energia da pergunta vai responder. E é muito gostoso e divertido. Sim. Ó, agora a gente vai para 11. Né? E quando você fica na pergunta, você faz as perguntas, você abre um campo de infinitas possibilidades. Não é verdade? Vamos para a próxima? O 11. O arcano maior 11 é a força, é o equilíbrio. Ele tem entre o espírito e a matéria, tá? É a força verdadeira, aquele que vive
o lado animal. E muitas vezes ele age, depois ele vai ver o que ele fez. Ele chuta o pau da barraca e depois ele vê o que ele fez. Então, só que muitas vezes é importante você ter um pouco desta energia. Então, quando essa energia cai em uma mandala astrológica, quando essa energia cai numa tiragem de uma mesa real, dependendo de onde cai esta força, esse simbolismo do arcano, ele é uma grande sabedoria. Você tira uma lição muito grande. Será que é isso que eu tenho que trabalhar em mim? Se a pessoa é muito tímida, se é uma pessoa que espera que as pessoas façam por ela, e depois dá errado, ela fala, mas eu não fiz nada, olha, nem me mexi. Você entendeu? Então, olha como o tarô transcende as coisas. O arcano 12 é o pendurado, que muita gente morre de medo. É o enforcado. Meu, perdi tudo, vou perder. Não, gente. O pendurado é a crucificação da matéria. É a iluminação, onde eu deixo o físico e vou para o divino. Eu saio da matéria, eu saio daquele meu problema, que eu estou todo dia, né? Pago o boleto, não estudo, não crio nada, e não faço resultados diferentes, e quero, não faço ações diferentes, e quero resultados diferentes. Então, ações iguais, resultados iguais, né? Então, é aquele que para a vida e fica amarrado na sua própria prisão. Então, aquelas pessoas que têm a bola no pé, muitas vezes, quando a gente vira uma carta sistêmica para esta pessoa, sai aquela fala do sistema assim, por que você fica presa enquanto todas as portas estão abertas? Entendeu? Poxa, eu faço diferente, né? Eu posso fazer diferente, eu faço diferente. São essas falas, né, sistêmicas, que é muito bonito também. E aí, Diosmeri, quando vem essa eu faço diferente, aí a gente soma o conhecimento de cada um e você entra aquela fala amorosa. Vira para a ancestralidade, para o pai ou para a mãe, o movimento que estiver mais perto, e fala, me abençoa se eu fizer diferente. Mas e liberta, entendeu? Então, e eu me emociono porque 15 de dezembro, falar dessas possibilidades, numa virada de um ano tão diferente que vai ser, perto de um Natal tão extraordinário que a gente não sabe nem o que vai criar, é mágico. Então, Salto de Pirapora, ao convidar na sua pessoa, transcende do real para o imaginário, e a gente está criando aqui, ó, infinitas possibilidades. Muito, é que eu emociono e a palavra faltou. A carta 13, o arcano 13, né? Então, o que está escondido nesse arcano 13? Gente, é a morte. Mas espera um pouquinho. Ele é a transformação? Ele é o final ou ele é o começo? Se o número 1 era o início, o que eu faço se 3 mais 1 é 4? Mas eu estou parado? Então, é a transformação para você viver no espírito. Só que ele também não aceita que ele não tem mais a carne. Então, hello, todo mundo aqui? Vamos viver agora, quando a gente tem o corpo. Porque encarnação não tem rascunho. Então, nós temos que fazer bem feito no dia de hoje. E eu falo com muita categoria para vocês. Depois que eu conheci uma turminha de uns 3 anos para cá, o que a gente vem criando aceleradamente, por quê? Tem que fazer, faz agora. Sandrinha, escolhe a data. Como assim, Diosmeire? Data. Aí me lembra o Walt Disney, ticket list, alguma coisa. Bilhete emitido, cria a data e pronto. E o universo cria o movimento. E estamos indo. No arcano 14, nós temos... Data, né? Se você não cria a data, você não coloca no papel, você não define o que você quer, você não vai realizar. Há 15 dias, quando eu passei uma mensagem para o Sandro, dizendo para ele, olha, foi confirmado o curso do Tony, assim vai ser nesse final de semana, e passei os dados, né?
porque eu gosto de comunicar, tanto ele como a Rosana, porque é alguém que vem vindo junto com a gente, incentivando, estimulando, e nessa pandemia foi inúmeros cursos. Eu acredito que ele já ultrapassou um número de 100 cursos, e a gente fez todos praticamente, né? Meu, ele pegou nós no colo, cara. E aí nós nos reescrevemos, né? E quando foi esse curso, ele disse para mim, nossa, Meire, há 3 anos, lá na Paulista, você vinha falando desse curso. Então, eu já tinha feito um mapa mental, a tela mental, já tinha me disponibilizado, não simplesmente dizendo assim, mas deixa que o universo vai trazer para mim. Não, deixa que o universo vai trazer para mim. Não, Sandra. Eu me coloquei no aqui e agora, me disponibilizei, comecei a pagar o curso, paguei tudo direitinho, já tinha feito os investimentos, porque eu acho que não é despesa, os cursos são investimentos que a gente faz. Eu fiz o investimento, aí fiz o investimento de X, como era online, ficou Y, aí eu bati a palma, né, de alegria. Então, são as infinitas possibilidades. Quando eu digo, dê o primeiro passo, que o universo te mostra os outros. Às vezes as pessoas falam para mim, mas o que é o primeiro passo? Vai, segue. Faz. Toma a primeira atitude, que as próximas virão. E é o que nós estamos fazendo, né? Abraçando as infinitas possibilidades desse planeta Terra. Sinto só ter te cortado. Não, pelo contrário. Cada vez que você agrega, é a cereja de bolo. O bolo vai subindo, ó, e vai ficando mais gostoso ainda. E realmente foi essa vivência que nós tivemos. A gente pode se dar o luxo de falar que passou esses meses todos, que a gente só queria... Será que hoje não vai ter um descansozinho? Porque a gente criava, terminava uma coisa, fazia outra, e aí e praticava um negócio, e praticava o outro. E aí você vem com aquele puxa, puxa, puxa. Aí levantava às 6 horas da manhã. Né? Então, foi desconstruções em cima de desconstruções. Entendeu? Então, é muito importante chegar nisso, essa sua colocação entre o arcano 13 e 14, porque é entre a morte e a temperança. Em que momento eu entro no arcano 14 e fico na serenidade, fico naquele no equilíbrio maravilhoso, paz, sabedoria espiritual, aquele que não vive o equilíbrio, sempre em desequilíbrio. Gente, eu já fiz 20 cursos, mas não medito. Então a pessoa busca tantos cursos, mas ela não vive o curso. O que a gente sempre brinca é o shopping de cursos. Então, não tira a apostila da gaveta, não pratica. Entendeu? Então, o que é cada vez que a gente vai para uma live alguma coisa, é falar do que a gente está vivendo e trazer para a nossa prática. E é muito gostoso você ter falado isso entre o 13 e o 14, porque o 13, você não aceita a transformação, o 14, eu preciso me equilibrar, mas toda vez que você fala preciso, mais desequilibrada você tá, porque o preciso gera escassez, né? Então, aí a gente vai para o 15, que é o dia de hoje. Mas, Grandes Sandra, temporais. só para dizer para você, só complementando um pouquinho, quando você fala que as pessoas fazem curso e não acaba não aplicando. Tem uma fala de Bert Helling que é muito importante para todos nós. Ele diz o seguinte, que o conhecimento sem a aplicabilidade é obstrutivo à ação. Eu aprendi isso muito bem também com um dos mestres meu. Ou seja, quando você faz um curso atrás do outro e não aplica, com certeza o seu corpo vai reagir. Vou voltar a dizer para vocês. O conhecimento sem aplicabilidade é obstrutivo à ação. Se você não aplica,
ele não serviu para nada, e quais serão os próximos passos que vai se mostrar. Eu não vou dizer consequências, mas os próximos passos que se mostrarão, né? Vamos pensar bem e fazer os cursos e aproveitar. Eu lembro que no primeiro curso de fundamentos não foi curso, nós fizemos no primeiro workshop que nós fizemos, eu lembro que eu disse para o Sandro que eu tinha pego a apostila e estava aplicando, mas eu não estava aplicando o todo da apostila. A partir dali eu percebi o quanto eu poderia agregar, tanto para mim como para as outras pessoas, como eu faço com todos os outros livros e todos os outros cursos, né, que eu tenho. Hoje, o benefício que isso traz para cada ser humano que aqui chega é o que você está fazendo para nós hoje. Essa contribuição é incalculável o valor dela. E eu que agradeço, e ver como você traz o que você pega de um curso, principalmente naquele grupo de estudos, né, que nós fizemos do Fundamento, e você traz para aquilo, ao você ter as suas perguntas em locais que você pode visualizar com facilidade, porque muitas vezes você tem a ideia, vou gravar, vou escrever, mas e a ação de fazer a gravação, e a ação de usar? Então, você fica entre um movimento e outro, e aí a gente culpa o terceiro. Sim. E aí trava joelho, trava a coluna, a gente engorda, e aí o corpo fala. Sim. Entendeu? Não tem jeito. O arcano 15. O diabo é a essência interior que deve ser transformada para promover a luz. Aquele que vive somente as seduções, então aquela ilusão, aquela coisa. Só que a gente não pode esquecer que o sexo cria um movimento. Sim. A alegria, o dinheiro, isso cria. Então, cada vez que a gente nós temos que olhar para o arcano 15 com muito, sem o julgamento. O desenho é estranhinho, ele tem, depende em que denominação você pega as cartas, ele tem os chifres em espirais. Então, o que ele está falando? Ele está fazendo um movimento para o alto, para o universo. Então, ele puxa do diamante do magma da Terra e está fazendo a transformação. É quase uma divina presença eu sou, só que numa visão mais humana, entendeu? É onde você realmente tem que olhar isso e transcender com leveza, sem grandes julgamentos. O 16 é a torre. O entretenimento do final, o rumo ao começo, aquele que não sabe reconstruir a vida. A torre é mais ou menos como nós estamos nos comportando. Eu falo nós, porque em qualquer momento a gente sai para a rua e esquece máscara. A gente faz alguma coisa e julga alguém porque está se reunindo alguma coisa. Então, nós, igual coelho, igual pessoas que estamos assim, com o regime semiaberto, né? Sem o seu livre ir e vir, a gente faz o quê? A gente vira uma torre de Babel. Até aquela pessoa que você nunca gostou, você está parecendo que ela é sua melhor amiga. Olha como coisa em comum que eu tenho com ela, olha que legal. Então, é importante olhar isso. Em que momento eu sou a minha torre? Em que momento você pode ver, ela pega fogo, tem gente de festa caindo, que é o bobo da corte, tem coisas brigando, mas é como se fosse a justiça caindo no desenho. Você vê que tem o desenho da torre sendo destruída pelo céu, tem por cima, não é por baixo. Então, é o divino julgando o que está sendo feito. Então, é muito legal olhar os pequenos detalhes de cada denominação do tarô. Aí, depois, nós temos, indo para 17, o arcano 17, que é a estrela. Gente, todo mundo acha maravilhoso a estrela. Depende do ângulo, igual o elefante. Você pega pela tromba, você tem uma percepção, você pega pelo rabo, você tem a outra. É a mesma coisa, mas depende do ângulo que você está olhando.
A estrela é a esperança, adentrar e criar o futuro. Mas também pode ser aquele que não tem fé, aquele que fica esperando cair de cima, como diz o nosso querido Sandro, por onde vem o que você recebe? Vem daqui? Vem daqui? Vem daqui? Vem daqui. Normalmente a gente espera que venha de cima, né? A gente fica esperando cair do céu. Então, a estrela que é isso. Em que momento você entra na sua situação para resolver e você cria um movimento, que é o que você falou, é o TBC. Sim. Né? E aí, o 18, nós temos o 18, que é a Lua. Vencer o passado, completa a... Quando você vence o passado e você completa a consciência, é aquele que ele fala assim, nossa, eu vivi o ano 2020, mas eu vou para 2021 despido. Sim. Eu vou com a leveza. Eu vou com o luar, realmente com aquelas bênçãos da lua. Ou contrapartida disso, é aquele que vive somente com medo de prisão. É o outro também, que está no mundo da lua. Por que eu preciso fazer alguma coisa? Não vai cair do céu? Eu não estou muito perto da outra? Estou no movimento nada. Então, quando a gente começa uma tiragem que sai este arcano maior, também é muito interessante as cartas que vão se desdobrar junto com isso. O 19. O 19 é o Sol. A vida e luz. É brilhar e viver o espírito. Aí eu falo para você, você já viu quanta gente ao meio-dia, andando na rua, você passa, mesmo sem pandemia, você fala, ai, tudo bem, boa tarde, só se for para você. Meu, a pessoa já almoçou, está bem vestida, está com a casa própria, não percebe que o sol tá brilhando e aquecendo todo mundo, sem julgamento. Então, o sol, ele é um brilho para quem tem esse arcano, ou que o final do seu ano de nascimento, tem um monte de coisa que dá para a gente chegar no arcano sem só tirar como oráculo, a pessoa que vive esta luz, ou aquele que simplesmente só tem a visão para o lado ruim. Só se for para você, que para mim não está bom. Então, ele continua estando dentro da caverna, como se ele fosse um eremita. Aí nós vamos ter, finalizando, uma das 3 principais cartas, finalizando a jornada do herói. Nós temos o julgamento. A carta do julgamento tem 3 desenhos embaixo, 3 pessoas diferentes, olhando quase que a roupa entre um bobo da corte e um anjo, e uma auréola em volta. Então, existe um significado. Dá a impressão que o pessoal embaixo está jogando um ping-pong. Então, tipo assim, nós que estamos aqui embaixo estamos pouco importando com o que você fez. Nós estamos aqui para ficar com o dedo apontado. Então, é interessante quando nós temos a energia do 20, tá? Sim. E esse ano nós temos 2 vezes o 20 e o 20. Então, a gente se sente o certo, né? Aquele que já sai apontando o dedo para todo mundo. E o que acontece? Ele ressuscita para a verdade, tá? Ele tem um julgamento direto ao escutar o seu anjo interno, mas muitas vezes ele é surdo para a sua própria verdade. Como diria um grande colega nosso, americano, minta para qualquer um, menos para você. Menos para você. Né? Aí a gente tem o 21, que para algumas coisas é o louco, em outras denominações ele é o 0, né? Nós temos a carta que é o despertar. Ele volta ao Criador. Por isso que o 21, tudo que você muitas vezes fala assim, eu vou fazer um regime, tomar um chá 21 dias. Eu vou criar qualquer coisa, vou bater umas velas, 21 dias. Qualquer coisa que os caras vão te ensinar é 21 dias. Porque do 3, que é a criação, o 21 dias é a constatação. Você passou por todas as fases e você construiu. Então, é o despertar, o torna a criar. Aquele que vive a irrealidade. Só que muitas vezes, quando é o louco neste tarô, ele não cria nada. Sim. Ele fica no 0. Sabe aquele que não sai do 0 a 0? Aquele namorado que você convida ele para jantar, ele não sabe se paga a conta, se chama um táxi para você ir para o motel, ou se ele fala assim, acho que eu vou dormir, né? Minha mãe está me esperando. Então, aquele 0 a 0, você sabe que não vai ter jogo. Então, é muito gostoso quando você traz a carta para a sua realidade, para o seu dia a dia. Pode ser um problema sério, pode ser um problema mais leve. E o 22
e algumas cartas, principalmente do Marcela, ele é um mundo. 22 é um número mestre, certo? Então, 22, a vitória total, é a fusão com a luz. Só que muitas vezes, por eu ser tão com a luz, eu não me acho no meu mundo material. Então, é muito legal você olhar para estas sombras. E agora, que eu falo mais, que me empolgo, a gente vai mostrar, isso tudo foram os arcanos maiores. Os menores, nós vamos abrir em janeiro, e a gente vai brincar com os menores. Que os menores, eles vêm principalmente entre terra, fogo, ar e... Água. Terra. Gente, olha como eu tô... Água. E a água. As águas são as emoções, o outro onde você cria, o ar onde você traz a espiritualidade. Então, eu saio do humano e vou para a ação. Papus era um grande filósofo e escreve o Tarô dos Boêmios. Ele fala o seguinte: é quando você junta o arcano maior com o arcano menor, eu junto o corpo com a consciência. Então, é o homem, o desenho da árvore da vida, é o homem, aquele homem desenhado lá de Leonardo da Vinci, que eu nunca esqueço o nome, né? Aquele Vertuviano, alguma coisa assim. E as suas ações. Então, é muito legal. E agora eu vou mostrar rapidamente, porque já fica mais expansivo, alguns jogos de como que eu posso tirar jogo. Eu posso fazer uma leitura de deitar as cartas com o jogo de 3 cartas. Pode mudar, por gentileza. Um jogo de 3 cartas. Tá aqui. Já pode mudar agora. Jogo, 3 cartas. Isso. O segundo jogo, 5 cartas. De 5 cartas. Quando... Lembra que eu falei até agora? O terceiro pode mudar? Jogo do relacionamento. Ai, que muita gente adora. Por quê? Sim. Quando eu deito as 22 cartas, nesta, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e a 7 é a resolução, o arcano que começa no 1, dentro dos 22, ele vai me dar os movimentos e cada número, cada posição, é como se fosse um mapa astrológico. Cada posição, ele vai me falar se eu estou vivendo no passado. Então, muitas vezes, o 3, o 2 e 1 é o passado. O 4, 5, 6 é o futuro. E o 7 é a ação que eu vou realizar. Uma brincadeira agora, se eu vir um arcano neste minuto, dentro, é que eu não tenho separado os 22, se eu vir o arcano, por exemplo, no 22 agora, ele sairia, só porque a gente quer um arcano maior, ele sai todos os... Ó, acabei de sair, ele saiu o quê de novo? O 13, a morte. Então, em que momento eu faço uma ação ou espero que o mundo vai agir e eu vou falar, eu não tive culpa do que aconteceu? Sim. Então, é muito gostoso. Cada posição dos números, ele tem uma aplicabilidade. Depois você pode mudar para o jogo de 7 cartas. Posso mudar? Primeiro jogo de 7 cartas. Isso. É depois desse. Depois desse? Depois do relacionamento é o de 7. Jogo. Olha, segundo jogo de 7 cartas, primeiro jogo o primeiro... de 7. Isso. Perfeito. O que acontece nesse jogo de 7 cartas? O anterior eu não tinha o passado à minha esquerda e o futuro à minha direita. Aqui é a mesma coisa, eu posso brincar. 1, 2, 3 são como eu me posiciono no futuro. E, perdão, no passado, na parte emocional. 6, 5 e 4 na minha parte material. E o 7, o que eu posso realizar. Então, o que cair nesta posição... Então, vamos lembrar, eu não estou falando que o número 1 vai ser o arcano 1. É a carta que virar na posição 1. Tá? Então, é a posição, não o número do arcano. Pode mudar para o segundo. Ó. Segundo, isso. Ele tem uma outra, ele entra 1, 2, 3, o passado, 4, 5, 6, o futuro. E eu posso brincar igual a Kabbalah,
onde o 7, quando conversar com o arcano 2, quando eu vou à minha direita, eu estou falando com o passado. Quando a carta que eu colocar na posição 7 e eu vejo para a minha esquerda, número 5, eu posso ser uma combinação de cartas que me dá uma orientação para a carta do futuro. Lembrando bem, gente, orientação, possibilidade. Eu não estou falando, você tem que. É isso que você vai fazer. Hoje, nós temos que ter principalmente um respeito muito grande com a informação que nós damos para a pessoa que nos procura. Sim. É muito importante isso. E tem mais duas posições, 3 posições só, pode passar, por favor? O jogo das 10 cartas. Isso. E depois, olha, das 12 casas. Isso. O que mostra o das 10 e as 12 é como se fosse as 12 cartas, a mandala completa da vida. Então, eu venho com os 12 signos, com os planetas, eu venho, se eu somo com o tarô cigano, e eu esqueci de falar no começo, honrando toda uma espiritualidade. Quando os arcanos, o tarô, lá atrás, na antiguidade, tinha que passar o ensinamento, e eram escondidos os ensinamentos na lâmina, quem melhor que os ciganos para levar isso de um lado para o outro? Então, o baralho cigano é um dos maiores difundidos, junto com o tarô de Marseille, tá bom? E aí, finalizando as tiragens, nós temos a tríade. Isso, a tríade do 22º grau e o da criação. Se a gente lembrar isso aqui a geometria sagrada deita e rola. No primeiro triângulo, 1, 2, 3, eu tenho a criação. Eu posso até brincar que essa criação aqui é a Gênese. O segundo, eu venho se fosse a Lemúria. Então, você já imaginou que a gente pode brincar dentro dos arcanos maiores, toda a criação do cosmos? E é o que termina o último. Então, isso, principalmente na última folha agora, o que ele mostra? Sobe só ele um pouquinho para a pessoa ver. É esse jogo das 7 tríades, o outro. Não, é o 22 arcanos, cosmogênese e a antropogênese. É o último. Não foi o último? Esse? Não, é o triângulo. Isso. Mas não tem problema. Mostra, é o depois desse, qual que é? Aí. É que o desenho está parando na frase possibilidade. Isso. Esse aí é um triângulo, onde aparece 1, 2, 3, a criação. Embaixo, do 4, 5, 6, 7, o 10, faz um leque, que são as coisas que a gente gera. E depois, a gente vem brincando com as outras cartas. O ar, o fogo, a água e a terra. Que aí a gente vem com essas energias. E, amorosamente, falo demais, mas eu não podia deixar de tirar uma cartinha do cigano, onde a gente brinca com muito respeito. Eu não achei a câmera ainda. Tá certo. Eu vou tirar. E aí a gente... Pode tirar. E aí a gente vem. O que o baralho cigano quis conversar conosco agora, para finalizar? É a carta da âncora. Galera, nós passamos por muitas tempestades. Podemos ou possamos passar nessa virada de ano também coisas que vão desconstruir a gente, mas quando a gente põe a alma e põe o coração, nós passamos isso com segurança. E é esta a informação que esta carta vem trazendo segurança e a estabilidade entre dois mundos, entre o meu mundo emocional e o meu mundo físico. E é isso que eu vim bater papo com vocês. Essa brincadeira que eu somo no tarô, aí eu somo com meus cristais, aí eu somo com as tiragens sistêmicas, e é assim que eu gosto, converso com as pessoas,
E a carta do dia de hoje, pelo I Ching, ó, é o Shen, tá? O que é essa carta? Ela vem a humildade. E nós sejamos gratos por chegarmos ao final de 2020. Com muita humildade. Com tudo. Com tudo. Com muita humildade. Exatamente. Sandra, eu tenho só a agradecer a você essa bênção, né? Essas maravilhas de conhecimento e vivência que você traz para todos nós. Essa experiência de vida maravilhosa. Esse conhecimento foi muito amplo. Nós temos pessoas que estão no comentário aqui, vibrando. O Sandro, inclusive, disse para que clicasse 2 vezes, mas eu estou aprendendo ainda a lidar com essa nova plataforma, né? Porque nós temos um projeto, o objetivo é trazer, inclusive, para essa tela e compartilhar com todas as pessoas que nos acompanham alguns ensinamentos, certo, Sandra? Nós estamos desenvolvendo esses projetos juntas e... Gratidão ao Lucas, que está aí. Gratidão ao Diego, que formatou toda essa apresentação. Aqui, sim. Ao Toniel, que nos orientou, ao Sandro, que nos passou, assim, muito gentilmente, né? Todas essas informações, a todos vocês que estão aqui. Nós tivemos momento que caiu realmente pelo temporal que deu, né? Mas foi também um desafio que superamos assim tranquilamente, seguimos, e só tenho a agradecer a você e a todos que nos acompanham. Beijos nessa alma maravilhosa, nesse coração lindo, e logo mais estaremos juntas novamente, com mais conteúdos lindos. E eu só tenho que agradecer, e a última carta sistêmica de brinde, estou livre da dor e totalmente em sintonia com a vida. Luiz Rey. Então, é com esta fala sistêmica que eu não tenho para descrever. Como diz o querido, vai com medo mesmo, e hecho está. Está feito, gratidão. Beijos da Penha, beijos de São Paulo. Gratidão a todos. Dia 9 nós estamos aí. Sim, dia 9 nós estamos num lindo curso de Reiki novamente, né? Já temos várias pessoas, as vagas são limitadas, então que o pessoal corra realmente, né? Nós temos pessoas maravilhosas que já se inscreveram, e no dia 30 nós teremos o nosso curso de barras com a facilitadora Sandra Maria da Silva, com muita alegria. 30 de janeiro, não se empolguem não, não é virada do ano, hein, gente? 30 de janeiro, já tem vacina, a gente já toma vinho, já ajuda. Tá bom, beijo, Sandrinha. Estamos encerrando aqui. Gratidão, beijo, gente. Gratidão.